Olá, eu me chamo Guilherme Simeonato e eu traduzi dois livros para o Grupo Autêntica, que foram publicados em abril desse ano pelo selo Yellowfant, que é o selo da editora para livros infanto-juvenis, que podem ser lidos por qualquer pessoa de qualquer idade, claro. O primeiro deles é O Príncipe Tigre, que é um livro escrito por um chinês, um pintor chinês, que também escreve livros infantis, geralmente, e também sempre ilustra os livros que escreve. O nome dele é Shen Jianghong, ele é radicado na França há muitos anos, e ele se inspirou numa lenda chinesa e num vaso de uma dinastia milenar para criar uma história original. Esse livro é de uma beleza cinematográfica, é de uma força implacável. O final desse livro, o que me fez ter o clique, assim, quero ver esse livro publicado no Brasil, foram as últimas duas páginas dele. O final desse livro é absolutamente extraordinário. E eu conheci essa história no YouTube, e uma pessoa, uma bibliotecária, uma professora, ela mostrou o livro, né, página a página, e foi lendo a história, e eu li, né, e eu traduzi do francês para o português, criei um PDF, mandei para várias editoras, e nesse e-mail eu coloquei também o link para as editoras avaliarem, né, o projeto gráfico, as ilustrações. Porque, né, esse livro eu recomendei para publicação no Brasil, né? Então, ele está publicado porque a Autêntica decidiu publicá-lo e também porque eu levei o livro para a Autêntica. Então, é um grande orgulho que ele exista. Umas 3 semanas depois da Sônia, que é a editora dos infantis da Autêntica, me falar que ia publicar O Príncipe Tigre, eu mandei para ela um PDF de um livro polonês, só foi publicado primeiro na Coreia. E eu falei para ela assim, Sônia, eu sei que você decidiu publicar um livro e é muito cedo para eu te mandar outro, mas você não quer dar uma olhada? Porque é deslumbrante. E ela deu uma olhada e ela se apaixonou pelo livro. E é claro que ela se apaixonou pelo livro porque esse livro é absolutamente inacreditável. É um dos amores da minha vida. Ele se chama Catástrofe. Foi concebido, né, escrito e ilustrado pela grande autora polonesa Iwona Kiemliowska. E, como eu falei para vocês, foi publicado primeiro na Coreia do Sul. E eu descobri esse livro em 2020, eu já gostava do trabalho dela. Ela tem um livro publicado no Brasil chamado Diário de Bloom, que eu queria ler mais, e eu encontrei vários no YouTube, né? Uma mesma pessoa fez o upload de 3 vídeos, 3 edições coreanas, 3 livros coreanos, né, dela, e botou a legenda em inglês. Mas olha, sem legenda em inglês, você entende esse livro com as ilustrações e, de todo modo, é só apontar o celular para tela e, né, que aparece uma tradução automática, né, coreano português, coreano inglês. Então, mas mesmo assim, tinha a legenda em inglês e graças a esse vídeo eu conheci essa história, que esse é o livro favorito dela, de todos que ela escreveu, e é o livro dela mais publicado por aí afora. Mas estava faltando a edição brasileira, né? E aí eu escrevi para a Ivona falando assim, olha só, eu amo esse livro, e eu quero vê-lo publicado no Brasil. E ela me passou o PDF da edição original em polonês, né? E aí eu criei a minha tradução em português, né? Adicionei a minha tradução embaixo do texto dela em polonês. E eu fiz a minha tradução com o texto original em polonês, o texto em coreano, ao qual eu tive acesso pelo vídeo no YouTube, né? Apontei o celular e lá fui fazendo a tradução literal. E também a Ivona me passou o texto em inglês. Alguém traduziu o livro ao inglês, né? Para que as editoras internacionais conseguissem ler o livro, né? Entender. E eu fiz a minha tradução baseado nessas 3, né, versões e também no que eu pude encontrar, porque eu nunca encontrei o livro integral em espanhol e em francês, mas eu consegui encontrar algumas duplas, algumas páginas. E é isso. E aí eu criei a minha tradução. Mas a minha tradução é bastante fiel ao original da autora.
Claro. Esse livro fala sobre uma menina que resolve passar a toalha de mesa favorita da mãe. E por que ela é a toalha de mesa favorita da mãe? Porque é uma lembrança de família, é uma toalha bordada pela avó. Ela esquece o ferro em cima da toalha. E o que acontece? Uma catástrofe aconteceu. E eu já mostrei esse livro, já li esse livro para dezenas de pessoas, vizinhos, pessoas que vêm me visitar, eu boto o livro na mochila e vou na casa dos outros e leio, escola. Visitei uma escola em Niterói para falar do meu trabalho como autor, porque eu escrevo livros para crianças e jovens. E aí eu parei de falar sobre... Falei, olha só, agora a gente vai ler um livro que eu traduzi, não é meu. E aí a gente lê o livro e o Fundamental 1 todo, do primeiro ano ao quinto ano, amou esse livro. Todo mundo ama esse livro, meus vizinhos de 90 anos amam esse livro. Todo mundo ama esse livro. Essa garota, ela passa, enfim, essa mancha é invencível. E aí, um homem troglodita. Nem o alvejante mais caro vai conseguir tirar a mancha. O conselho mais sábio não vai ajudar em nada. As dicas da internet não vão resolver. Não adianta rezar. E aí, ela pensa em botar a culpa no irmão mais novo e no avô, parece o cachimbo. Na edição em espanhol, o texto diz claramente cachimbo. E se eu falar que a mancha é do cachimbo do meu avô, né? Então eles meio que... Isso não estava no texto original da autora, né? É completamente desnecessário você falar que isso aqui é um cachimbo, porque é um cachimbo, né? O cachimbo, ele representa o avô, né? Não é como se a mancha fosse feita pelo cachimbo. Então, fiz como a autora queria, como a autora pensou. Eu botei umas coisinhas minhas aqui, então nessa cena que aparece a pá, ela fala, quero desaparecer para sempre. Esse para sempre é coisa minha. Aqui também, quero atravessar os 7 mares até chegar ao fim do mundo, né? Eu usei essa expressão nossa, que é atravessar os 7 mares. Então, eu criei essa tradução, esse livro é maravilhoso, o final desse livro é extraordinário, e eu sou muito agradecido à Editora Autêntica, porque eu mostrei 2 livros para a Sônia e ela decidiu publicar os 2. Tem o meu nome na capa e tem um texto de biografia meu no final. Então eu convido vocês a conhecerem esses 2 livros sensacionais. Muito obrigado.